Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo, onde eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre o início, o pontapé inicial em projetos. Eu tenho certeza que você, assim como eu, quando pensa em algum novo projeto, em algum novo plano, tirar do papel, ir para ação, ou até mesmo quando você é despertado, incitado a começar alguma coisa, ou chega o desconforto, ou o aperto de falta de grana, você é despertado para talvez uma nova renda, uma nova fonte de renda, para você começar uma atividade em paralelo ao que você já está fazendo hoje. E aí você olha para tua rotina, para o teu cotidiano e você vê, impossível. Aonde que eu vou encaixar esse negócio? Por onde eu começo? Como eu começo? Que horário do meu dia? Eu acordo tal horário, já vou trabalhar, já tomo café da manhã, eu tenho filho, tenho esposa, tenho casa, tenho trabalho, que eu fico lá 8 horas, 10 horas por dia. Aonde que eu encaixo esse negócio? E na minha realidade não é muito diferente. Tá? Eu sempre empreendi. Eu garanto para você que quem empreende tem muito menos tempo sobrando do que quem trabalha como colaborador numa empresa, trabalha ali 8 horas por dia ou 10 horas. O empreendedor ele não para. Ele vai cumprir o horário no atendimento ali normal no expediente, das 8 às 18, e depois desse horário é que de fato ele organiza as coisas, organiza as ideias, ele trabalha o estratégico de forma mais clara, com a cabeça um pouco mais em paz, um pouco mais distante daquele vucu-vucu do horário comercial. Então eu sempre, quando eu fui implementar alguma coisa nova, e hoje eu tenho 3 negócios, estou sempre pensando em novas fontes de renda, sempre me reinventando, aprendendo coisa nova. Quando eu comecei essa dinâmica, eu testei muita coisa e o que de fato funcionou, eu tive que me condicionar para 2 coisas. Primeiro, eu não era um cara que gostava de acordar muito cedo, tá? Eu sempre acordava ali 15, 20 minutos antes de eu sair pro pega, né? Sair pro trabalho. Dormia as minhas 8 horas por noite? Dormia, mas realizar, ter grandes saltos na minha vida, isso não acontecia. E como é que eu comecei a me condicionar? De que forma que eu comecei a aprender e fazer os testes principalmente? E aí eu quero deixar 2 recomendações aqui. Para mim foram fundamentais, tá? O primeiro deles, tá? O poder do hábito. Como você criar um novo hábito. E aqui tem mecanismos, chaves de como você de fato consegue quebrar hábitos prejudiciais que te prendem a uma realidade que você não quer mais viver na tua vida, e também te dá mecanismos, ferramentas para você implementar novas ações, novos hábitos, para você conseguir ter uma realidade diferente, mais próxima da tua realidade ideal, aquela que você sonha. Depois que eu tive essas ferramentas na mão, eu precisei entender dentro do meu relógio e ter referências em que horário, em que momento que eu iria fazer isso. Como eu falei para vocês, tinha o hábito de dormir 10, 10 e meia da noite, acordar ali 7, 7 e meia, e eu não vi possibilidade nenhuma em outro horário de fazer isso, nem no horário do almoço, nem à noite, quando estava com os meus filhos, com a esposa. E aí que veio esse carinha aqui, ó. Tá? O milagre da manhã, que é a minha segunda recomendação, e que foi ali que eu entendi que a manhã é a janela de crescimento de qualquer pessoa. Biblicamente você vai ver que muitas vezes era na madrugada, e hoje quando você ouvir algum testemunho de alguma pessoa que tem uma intimidade maior com Deus, você vai ver que é na madrugada, 3, 4 horas da manhã, é que geralmente as pessoas têm as experiências de maior intimidade e de maior direcionamento, clareza, vinda de Deus. E não é por acaso. Quando eu comecei a viver isso, pegar preceitos nem um pouco cristãos ou ligados com a minha espiritualidade e aplicar e começar aí sim experimentar de uma qualidade de proximidade com Deus, de clareza, de direcionamento, utilizando uma ferramenta, uma referência de alguém que já usou essa estratégia, esse método para ter os resultados que teve, que muitas vezes são diferentes dos meus. Isso foi chave para a mudança total na minha vida, tá? Foi dela que eu saí de dentro de casa, de um ofício modesto de técnico de impressoras, e transformei os meus negócios num grande ecossistema, numa múltipla plataforma de rendas, onde me possibilita a cada nova semana abrir uma nova empresa se eu quiser, porque os problemas estão aí, e essa dinâmica de começar esse horário, casado, linkado com essa conexão com Deus que eu consegui estabelecer nessa janela de horário, acordando 4, 4 e meia, 5 horas da manhã, dependendo da fase que eu estou vivendo, eu escolho um desses horários para estar acordando. E aí vai mudar também a minha dinâmica de noite, meu horário em que eu vou descansar também. Porque eu tento buscar, para não comprometer a minha saúde, dormir pelo menos 7 horas por noite, que é o que o nosso corpo ele foi projetado, feito, arquitetado
para receber de restauração, de restabelecimento de funcionamento e que é necessário para a gente conseguir preservar a nossa saúde. Então essa janela, a partir das 4 horas da manhã até o horário do teu trabalho, indiscutivelmente é a janela do crescimento, é a janela da virada. E Diego, você fez isso com o intuito de ter uma virada de vida financeira ou de aprender alguma coisa? Não, eu busquei uma estratégia, eu vinha tendo uma insatisfação e inconformismo muito grande, porque na igreja, com mestres, pessoas que são minhas referências, eu entendi que para o meu crescimento espiritual, para a minha proximidade com Deus, e que eu estando próximo dele, todas as demais coisas seriam ajustadas, seriam acrescentadas. Eu sempre busquei isso, estar mais próximo de Deus e encontrar maneiras. E confesso para vocês que na minha rotina, do jeito que era, eu não encontrava momento nenhum para ter esse tempo com Deus, ter um tempo de estudo, de aprofundamento na palavra, para ter mais clareza, para desenvolver uma sabedoria capaz de me dar uma habilidade de lidar com esse tempo de uma forma diferente, de uma forma que Deus deseja, e não que os homens ditam, não que eu, de forma tão equivocada, muitas vezes, acabo buscando de saídas, resoluções, e foi buscando um tempo de qualidade espiritual é que eu encontrei essas ferramentas e comecei a aplicar, e elas foram determinantes para minha virada. Eu tinha um problema, que eu só conseguia ler a palavra, ler a Bíblia, naqueles minutinhos que eu ia pro banheiro fazer meu número 2 ali, sempre tava com a Bíblia ou com o celular na mão ali, e ficava ali, uns 15, 20 minutos lendo, era esse meu tempo de leitura. E eu sentia que era muito pouco, e que era uma qualidade nem um pouco condizente com aquilo que eu queria viver com Deus, que eu queria ter com a palavra. E foi nessa janela de manhã cedo, com essas ferramentas, que eu consigo hoje entregar a minha primícia, o primeiro horário do dia, a primeira coisa que eu faço no meu dia, eu consigo ter de extrema intimidade no meu rito de oração, no meu rito de leitura, estudo da palavra e principalmente de condicionamento. E para mim isso é um condicionamento espiritual, mental e físico também para o dia que eu vou enfrentar e para os resultados que eu quero ter nesse dia. Então, se você também quer ter uma virada de chave, o meu objetivo foi espiritual e hoje eu uso ele para N outras coisas. Hoje eu tenho meu rito espiritual, meu rito de atividade física. Hoje eu estruturo a minha manhã, esse período, de uma forma muito intencional para eu conseguir equilibrar os pilares mais importantes da minha vida, que são o espiritual, o físico e o familiar, afetuoso com os meus pequenos, ter um tempo de qualidade com a minha esposa, com meus pequenos. Diego, vai ser fácil? Nem um pouco fácil. Não existe nada na vida. E nesse livro aqui você vai entender como vencer, tá, essa barreira inicial, essa dificuldade inicial de você construir um novo hábito. É por isso que eu recomendo uma literatura que vai te munir de ferramentas, porque não vai ser fácil, definitivamente. Um camarada que era acostumado a acordar 7, 7h15, 7h30 para chegar no trabalho às 8, sem se alimentar direito, sem fazer uma atividade física direito, sem ter um tempo de qualidade com a família direito, sempre essa loucura, não tem como você ter nenhuma qualidade de vida, ter uma satisfação, um senso de crescimento diário, de construção diária, não tem como. Porque pensa, acordar esse horário, sair voado, e talvez seja essa justamente a tua realidade. Então eu aconselho fortemente você buscar essa janela de horário. Tá acordando hoje às 7, amanhã já coloca 6h30. Na semana seguinte, tu coloca uma meta, 6 horas da manhã. Começa a ajustar teu horário de desligamento, que é ali às 8h30, 9 horas da noite. Começa a cortar alguns hábitos que você tem à noite. Você fica assistindo algumas coisas. Começa a cortar, coloca a hora. Começa a ser diligente com isso. É pro teu bem mental, para tua satisfação de vida, para o teu crescimento, e muito provavelmente isso vai atingir outros, a tua família. Então olha o impacto que esse teu posicionamento, essa tua tomada de decisão pode causar na vida, não só na tua vida, mas na vida de todas as pessoas que estão ao teu redor. E aí eu quero levantar ainda um ponto que é assim chave. Qual que é a recompensa? Você vai ver que toda vez que você toma uma ação, você vai ter muita dificuldade porque dói na carne. A criação de um hábito, mexer com o teu dinamismo fisiológico, ele vai mudar, tá? Ele vai doer na carne inicialmente, mas eu nunca esqueço que quando eu comecei com essa dinâmica, como foi bom eu começar a contrair a admiração das outras pessoas, porque vamos combinar, o ser humano ele é movido por mérito e honra, e toda vez que você assume algo que é difícil para a grande massa, para a grande maioria, isso começa a magnetizar a admiração, e muitas vezes você está com um relacionamento com esposa, com filhos, onde a confiança deles com relação a você está abalada, a admiração da esposa com o homem que você é,
ou a admiração do esposo com a mulher que você é, está abalada. E esse é um mecanismo de magnetismo, despertamento no outro, nos demais, de admiração por um esforço, pela busca que você está tendo de uma mudança de vida, de um avanço, comprometendo, sacrificando o teu conforto. Que assim como um bebê, para ele sair do ventre da mãe dele, se o parto for normal, ele vai ter dor, vai sofrer, vai ter um sufocamento. E a hora que ele recebe o oxigênio nos pulmões dele, aquilo dói, mas aquilo traz a liberdade para ele. A partir daquele momento, o cordão umbilical vai ser cortado, ele vai ter um período de dependência e ele vai começar uma sucessão de desconfortos para o crescimento dele. E essa dinâmica nunca acaba. Deus nos fez assim. Todo crescimento vai requerer um leve desconforto, um sacrifício. Então comece a gostar disso, entendendo que as doses de desconforto e de sacrifício, elas são a chave, elas são os reagentes do resultado positivo, que é o crescimento, o avanço, a admiração dos outros, restabelecimento de vínculos, de relacionamento, enfim, de tudo que é bom e que está ligado a avanço, que é sinônimo de avanço, de melhoria na vida de qualquer pessoa. Sem mais delongas, tá bom? Já avançamos bastante, desenvolvemos bastante esse assunto e fica ligado aqui no canal. O que eu peço em troca é que você não deixe de curtir, de compartilhar com alguém, que esse assunto pode ser chave, pode ser virado. Eu acredito que não tem ninguém na vida que um assunto desses não é chave, não é transformacional. Acaba teu dia hoje com senso de contribuição na vida de alguém, envia para alguém que você sabe, que você tem intimidade e que não vai ser um desconforto, não vai ser um inconveniente mandar um vídeo, que eu sei, eu também muitas vezes sou incitado a isso, e tem pessoas que eu sei que eu posso mandar que não vai ser um inconveniente. Faz isso, tá? Começa a te condicionar. Eu tenho certeza que você fazer isso e depois receber o retorno de uma pessoa que teve uma mudança na vida dela por algo, por uma ação que você teve, isso não tem preço. Isso vai te fazer crescer, vai te tornar uma pessoa melhor e vai transformar as tuas ações de forma que todo bom resultado, ele é precedido de um empilhamento de ações. Então faz isso aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que eu vou buscar toda nova semana subir novos vídeos que promovam o nosso crescimento. Meu desejo e oração é que essa semente, que esse conteúdo que é chave, foi chave, continua sendo e vai ser pro resto da minha vida, também seja um conteúdo, uma sementinha transformacional na tua vida também. Um forte abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!